Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Mais uma vez estamos aqui numa noite fria, gelada em Votuporanga. Quem diria, né? Ainda ontem, quinta-feira, 2 graus nós tivemos em Votuporanga. Quem diria que um dia Votuporanga faria 2 graus, né? E assim, a gente aprende no Evangelho que a gente não pode desejar o mal de ninguém, mas eu vou dizer uma coisa a você que gosta de frio, né? Tomara que o seu chuveiro queime, né? Ah, mas o frio é gostoso, Aguinaldo. Vai morar na Europa, meu filho. Vai morar na Europa. O frio é horroroso. Nós estamos aí com uma semana gelada, né? Desde aí da virada do mês. Hoje é dia 2 de julho. Estamos aí começando julho, mas a semana toda fez frio aqui em Votuporanga. Bom, vamos lá. Vamos lá. Uma boa noite a todos que estão entrando aí no chat. A gente sempre pede para o pessoal divulgar o nosso canal, para o pessoal dar lá o like, o joia, porque isso nos auxilia, né, nesse processo de divulgação do canal, nesse processo em que a gente tem essa necessidade, né, do canal, ainda mais agora, do canal ser conhecido, ainda mais nesse período em que nós ainda não estamos com as atividades habituais do Caminho de Damasco. Estamos tendo, né, algumas atividades, mas apenas algumas, por conta do isolamento, do toque de recolher, toda essa coisa errada aí que a gente já sabe, né? Então é muito importante a gente fazer essa divulgação do canal, que é aí uma forma em que as pessoas podem estar aprendendo, tá bom? E a gente está aqui, como você sabe, toda sexta, todo domingo, a sexta às 20 horas e aos domingos às 19h30, com a diferença de que no domingo a gente dá prioridade para o tratamento espiritual, o tratamento à distância, tá bem? Bom, hoje nós vamos fazer uma abordagem de um tema que nós retiramos do livro, tá até aqui o livro, vou até divulgar, do Homem e Suas Buscas, né? Essa obra, esse livro, é do instrutor espiritual Samuel Bulamarque, através do nosso querido Lindomar Coutinho. E no capítulo 6 deste livro, nós temos o título Obstáculos e Dificuldades relacionados ao processo evolutivo do ser. Na verdade, no capítulo 6, o título é Obstáculos e Dificuldades, né? Então, nós fizemos um recorte aí, recortamos o capítulo todo, intitulado Obstáculos e Dificuldades, e trouxemos com o tema para a palestra Obstáculos e Dificuldades relacionados ao processo evolutivo do ser. Então, a gente vai trazer algumas observações do Samuel Bulamarque, a gente vai trazer aí algumas considerações do instrutor espiritual acerca desse processo evolutivo do ser. Na verdade, nesse capítulo 6 do livro do Samuel Bulamarque, ele dá uma ênfase, e nós também daremos essa ênfase no nosso estudo, na nossa palestra, às dificuldades, digamos assim, subjetivas. As dificuldades subjetivas. Porque, deixa eu começar com essa explicação. A gente não pode esquecer que muita coisa na nossa vida tem um caráter subjetivo. Vamos colocar assim, toda vez que nós vivemos uma situação, eu vou aqui fugir um pouquinho do tema, tá? Para fazer uma introdução. Toda vez que nós vivemos uma situação e temos uma reação, uma postura diante daquela situação, essa nossa postura, ela tem mais a ver com o nosso histórico, ela tem mais a ver com as nossas questões mal resolvidas, sob o ponto de vista emocional, do que propriamente com o ocorrido em si, tá?
Vamos pensar. Imagine que você termine um relacionamento. E você é uma pessoa bem resolvida, sob o ponto de vista emocional. Tem lá uma boa autoestima, você se ama, você é uma pessoa que tem buscado o autoconhecimento, você é uma pessoa que tem compreendido as engrenagens da própria vida. E aí, então, o seu parceiro ou a sua parceira coloca um ponto final no relacionamento, no vínculo afetivo. Bom, muito provavelmente, embora a tristeza, né, embora a situação, claro, não agradável, por um término de um relacionamento, apesar disso, haverá muito provavelmente da sua parte uma postura madura, um entendimento de que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, um entendimento que foi a escolha da outra pessoa, pelos motivos que a outra pessoa tinha, e a relação terminou. E você aí vai se entristecer por um período, vai olhar para frente e vai seguir a sua vida, sem maiores problemas, sem maiores desgastes. Vamos imaginar você vivendo a mesma situação, o seu companheiro ou a sua companheira, colocando um ponto final na relação afetiva, mas você é aquela pessoa assim, que tem uma série de questões mal resolvidas no seu campo emocional. Então imagine que você vem de uma relação, a relação passada, você vem de uma relação em que você foi traída ou foi traído e você não superou. Imagine que você é uma pessoa que tem uma baixa autoestima. Imagine também que você é uma pessoa que tem uma certa carência, uma certa dependência afetiva das outras pessoas. Esse quadro emocional, esse histórico, muito provavelmente vai fazer com que você reaja de uma forma negativa à situação. Pessoas com este perfil, nesta condição emocional, muito provavelmente não vão aceitar a separação, vão chorar, vão brigar, vão entrar em depressão, algumas até vão mais longe, vão ameaçar cometer suicídio, vão fazer escândalos, assim por diante. Agora veja, o problema em si não é propriamente o término da relação, mas a estrutura frágil, a imaturidade da pessoa que está vivendo aquela questão. Por isso que numa palestra anterior, nós nos referíamos à percepção. Nós dizíamos na ocasião que quase tudo na vida tem a ver com a nossa percepção. E a nossa percepção, ela se baseia, ela se apoia no nosso grau evolutivo. Então, evidentemente, quanto mais evoluído o ser, mais maduro nas suas percepções, e daí ele reagirá melhor às situações não tão agradáveis que possam vir a acontecer na sua vida. Entendeu? Então, quando nós falamos dos obstáculos e das dificuldades relacionados ao processo evolutivo do ser, nós estamos falando de nós, todos nós, que somos espíritos, seres imortais, caminhando dentro desse processo evolutivo na direção da perfeição, na direção da própria paz e na direção da própria felicidade. Evidentemente, já que estamos num mundo de provas e expiações, todos nós estamos ainda muito longe dessa perfeição.
essa referência, não é, que nós temos em Jesus, que é o modelo de perfeição, estamos todos muito distantes. Mas a gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa atingir essa condição de perfeição para podermos ser felizes. É o que eu estou dizendo. À medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos compreendendo melhor as engrenagens da vida e, principalmente, à medida que nós vamos nos conhecendo melhor, naturalmente, vamos resolvendo as questões. Porque se conhecer a si mesmo, processo de autoconhecimento, é a primeira parte. Quando eu me dedico ao autoconhecimento, eu entendo o que se passa no meu mundo íntimo, no meu mundo interior. Aí, a partir daí, eu vou trabalhar para melhorar todas estas questões mal resolvidas dentro da gente lidar. A gente não vai fazer tanta tempestade em copo d'água. Nós vamos entender as questões com mais naturalidade, ok? Bom, usando aqui a referência do Samuel Bulamarque, ele estabelece logo no começo do livro uma diferença. Ele estabelece ali uma conceituação e ele nos explica uma diferença sutil entre obstáculo e dificuldade. Obstáculo, segundo o autor do livro, é qualquer situação de impedimento para a realização de algo. Obstáculo é qualquer situação de impedimento para a realização de algo. Então, é uma prova, é um teste, algo dessa natureza. Quando nós falamos em dificuldade, a palavra dificuldade, ela está mais ligada ao grau daquilo que fazemos em termos do esforço empreendido. Do esforço empreendido. Então, aí a gente tem essa diferenciação. Aí a gente começa a entender que dentro dessa dificuldade, você tem a dificuldade natural e você tem a dificuldade no campo da subjetividade. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar assim, eu levanto de manhã, já que eu dei o exemplo do frio, logo que eu comecei, que eu dei o exemplo não, já que eu reclamei do frio, porque foi uma reclamação, vamos imaginar a seguinte situação. Eu levanto de manhã e digo assim para mim mesmo, puxa vida, hoje eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho que atender alguns clientes, eu tenho que ir lá na editora resolver um problema, tenho que fazer a gravação de uma palestra, mas puxa vida, tá muito frio, tá fazendo um frio terrível lá fora, eu odeio frio, não dá vontade nem fazer nada, não sei não se eu vou fazer todas as coisas que eu tenho para fazer hoje. Olha só, aqui nós temos uma subjetividade, eu tenho várias coisas para fazer, mas aí eu passo a considerar o frio como, vamos dizer assim, um problema a mais, né? Um acréscimo nas dificuldades. Eu estabeleço que o frio, no meu conceito, é um acréscimo das dificuldades. Então, veja bem, para realizar o que eu preciso naquele dia, né? Eu vou ter as dificuldades naturais. Olha, eu vou precisar de tempo, vou ter que ir na editora, vou ter que ir lá na instituição, vou atender as pessoas lá na clínica, e aí eu vou ter algumas dificuldades para fazer isso. Se eu considero o frio um problema sério, um problema que me faz me movimentar mais lentamente, eu coloco esse frio como sendo uma dificuldade a mais para aquilo que eu tenho que realizar. E aí o Samuel Bulamarque, ele diz assim, que a dificuldade subjetiva, ela diz respeito a uma série de questões segundo o padrão mental de condicionamento de cada espírito. Para a gente fazer assim, ficar bem clara a explicação. Lá na página 106 do livro, eu vou ler aqui
uma consideração do Samuel Bulamarque, resumindo mais ou menos o que nós dissemos até agora. Os obstáculos são necessários e a dificuldade objetiva relacionada à questão do desafio pessoal também. Falando da evolução, do processo evolutivo, é óbvio que nesse processo evolutivo nós vamos ter os obstáculos e as dificuldades pertinentes a todo esse processo. Então ele coloca assim, é natural. E ele acrescenta, entretanto, a dificuldade subjetiva, que nós acabamos de ler, a dificuldade subjetiva diz respeito a uma série de questões segundo o padrão mental de condicionamento de cada espírito. Ok? Então, o que nós vamos falar aqui hoje? Das dificuldades subjetivas que são geradas a partir dos nossos condicionamentos mentais. Eu dei o singelo exemplo do frio. Voltando um pouco, no início da palestra, eu dei o exemplo do término do relacionamento, né? Existe ali um obstáculo? Existe. Existe ali uma dificuldade? Existe, o término de uma relação. Mas a partir do momento em que a pessoa entra em depressão, a pessoa se revolta, a pessoa não aceita, por conta das suas questões mal resolvidas, ela estabelece uma dificuldade maior. Ela acrescenta na dificuldade segundo os padrões mentais, os condicionamentos que ela mesma estabeleceu na sua vida. Ok? Muito bem. Então, dentro dessa perspectiva, nós estaremos aqui com base, né, usando aí como referência a abordagem do Samuel Bulamarque, no livro O Homem e Suas Buscas. Nós trouxemos aqui para a nossa reflexão, e a partir de agora nós vamos ir por este caminho, todas as dificuldades subjetivas geradas a partir dos nossos condicionamentos mentais. Vale aqui lembrar que à medida que nós conseguimos melhorar, nós vamos quebrando um pouco estes condicionamentos. Nós vamos conseguindo nos libertar destas posturas um tanto que... Como que eu vou colocar? Posturas um tanto que vêm nos atrasar no próprio processo de evolução, né? Nós estamos aqui na busca desta felicidade, desta paz, desse entendimento da vida, desse entendimento de nós mesmos, mas nós ficamos presos a determinadas situações. Quando nós vamos estudar Freud, né, se a gente for lá estudar psicanálise, né, Freud fala muito, por exemplo, das transferências. Freud nos explica, dentro da psicanálise, que grande parte das situações que nós vivemos hoje são situações que foram transferidas. De um passado distante, foi feito um deslocamento para o momento atual. Claro que isto é feito de forma inconsciente. E é claro também que dentro do processo terapêutico, à medida que a pessoa vai entendendo, vai tomando consciência destas transferências, o processo vai se modificando. Por quê? Porque a pessoa vai compreendendo que, na verdade, ela está repetindo uma situação. Isso é importante, porque às vezes na vida nós estamos repetindo situações. Eu tive lá, às vezes, uma mágoa com a minha mãe, uma situação mal resolvida com a minha mãe, na fase infantil, aquilo ficou guardado, aquilo não foi resolvido, e talvez os meus relacionamentos com o feminino, com as pessoas do sexo feminino, sejam sempre tumultuadas, sempre difíceis. Então eu posso ser aquela pessoa
que tô com uma pessoa uma semana, num relacionamento afetivo, não deu certo, eu vou para outro relacionamento, também não deu certo. Por quê? Porque às vezes eu sou possessivo demais, eu sou ciumento demais, ou eu exijo demais na relação. Eu estou com a pessoa diz que me ama, mas eu fico exigindo provas desse amor. Não, mas você tem que provar que você me ama, né? Faça alguma coisa aí para provar que eu sou importante na sua vida, né? Diga mais alguma coisa para comprovar que você me ama. E essa insistência, claro, vai gerar uma perturbação no relacionamento que vai ficar tóxico e vai terminar. E tudo isso, nesse exemplo que eu estou dando, talvez seja apenas uma transferência de uma situação que não ficou resolvida com a minha mãe, né? E Freud, já que nós estamos lembrando Freud, no seu início lá do seu trabalho, ele fazia a chamada associação livre, onde os seus clientes, eles iam falando, expondo, e de repente todo aquele problema com concurso terapêutico ia desaparecer. Então a gente precisa avaliar, dentro desses muitos obstáculos que nós temos em relação à nossa evolução, se nós não estamos repetindo muita coisa na nossa vida. Claro, esse recordar, repetir, sem que haja um entendimento, não vai haver uma elaboração. Não havendo uma elaboração, o problema não está resolvido, ok? Muito bem, vamos então voltar aqui para o livro, onde o autor, ele apresenta uma série de itens que estão ligados a estas dificuldades subjetivas. Primeiro item que ele coloca: a crença no não merecimento de superação. É quando o indivíduo ele não acredita no seu valor, ele não acredita que pode, ele não acredita que tem merecimento. O raciocínio que ele faz é mais ou menos assim: por tudo que eu fiz, eu não mereço ser feliz. Por tudo que eu construí de ruim, eu não mereço ser feliz. E essa crença, essa postura, vai dificultando, vai criando uma dificuldade a mais dentro desse processo evolutivo. Aguinaldo, mas está errado isso? Tá. É claro que está. Por que está errado? Porque, veja bem, o problema, e agora sim eu vou falar de um problema. O problema não é o que você fez que faria você não merecer ser feliz. O problema é o que você continua fazendo, apesar de saber o que você sabe. O problema maior está aí. Porque quando a gente se refere àquilo que nós fizemos e que não foi muito bom, a gente entende o seguinte: olha, eu não tinha conhecimento, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, eu até sabia, mas assim, eu não estava mergulhado totalmente nesse processo de melhoria íntima, de ser uma pessoa melhor, então eu acabei me perdendo. E como nós aprendemos que Deus não castiga, que Deus não pune, que nós estamos aqui para aprender, não tem problema. Eu pego o que eu fiz, entendo que eu não devo fazer mais e corrijo a minha caminhada daqui para frente. O problema é quando eu sei, eu conheço, mas eu não abro mão de agir como eu ajo sempre. Aí nós temos um problema maior, porque a mudança, ela não acontece de fato, ela fica apenas na teoria, né? Nós vamos
nós vamos deixando para depois. Então, essa crença no não merecimento de superação é uma dificuldade que não deveria existir. Vamos lembrar que Saulo de Tarso, após encontrar-se com Jesus a caminho de Damasco, ele se tornou, em meio às suas lutas, a todos os seus obstáculos, ele se tornou um dos maiores divulgadores da proposta de Jesus. Só que Saulo, dali para trás, havia cometido vários erros. Se nós pegarmos, por exemplo, a grande obra, né, Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, a gente lê lá toda a história do doutor da lei. Muito bem, e se Paulo ou Saulo não acreditasse no seu merecimento, no merecimento de superação, ele não teria se tornado o grande apóstolo Paulo que nós aprendemos a amar. Pedro, Simão Pedro, o grande apóstolo de Jesus, grande por tudo que ele fez, por tudo que ele produziu, né? Principalmente depois da morte de Jesus. E se Pedro tivesse dito assim, não, mas Jesus foi crucificado e eu neguei Jesus, e olha, eu neguei Jesus 3 vezes. Então assim, não vou nem tentar ser uma boa pessoa, não vou nem tentar continuar sendo um discípulo de Jesus, porque eu não mereço. Nós não teríamos tido tudo que Pedro pôde nos oferecer. Peguemos Maria de Magdala, né? Quem lê a história de Maria de Magdala, né? A grande prostituta do Evangelho, depois da crucificação de Jesus, a gente percebe lá o quanto ela trabalhou em favor daqueles que eram carentes de amor. E se Maria de Magdala, da mesma forma, tivesse dito assim, não, mas eu fui uma prostituta, eu vivi apenas o amor carnal, eu não sou digna, eu não tenho merecimento, ela não teria redimido a própria consciência perante a vida. Então, a crença no não merecimento de superação é uma dificuldade que não deveria existir, ok? Falando do trabalhador, né? Do trabalhador cristão, do trabalhador espírita. Às vezes você convida uma pessoa para trabalhar, né? Olha, vamos lá aplicar passe. Você não quer começar a aplicar passe? E a pessoa diz assim, quem sou eu para aplicar passe? Quem sou eu para trabalhar na sessão mediúnica? Ora, você é um devedor. E é por isso que você está sendo convidado para o trabalho. Porque se você já fosse um espírito de luz, você não estaria aqui. O que eu vejo, em grande parte das vezes, quando a pessoa diz assim, mas quem sou eu para trabalhar no passe? Quem sou eu para fazer parte desse grupo? Muitas das vezes nós temos aí uma desculpa para nunca começar, né? Então, se for isso, aí o problema fica ainda pior. O que mais que é colocado como dificuldade? A sabotagem do processo de superação para continuar na situação. Isso, infelizmente, é muito comum. Nós sabotamos o nosso processo evolutivo. Por quê? Para não abrirmos mão do gozo que nós estamos tendo, para não abrirmos mão das vantagens, para não abrirmos mão daquilo que nós estamos colhendo dos equívocos que estamos praticando. E aí, então, eu me saboto. É aquela pessoa que diz assim, eu não ia beber mais. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais colocar uma gota de álcool na boca. Prometi. Mas encontrei 2 amigos que fazia tempo que eu não via, e eles me chamaram para tomar uma cervejinha, para bater um papo no bar, e você veja, eu não tive como dizer não. Ficaria chato eu dizer que estava parando de beber, porque afinal de contas, amigos de longa data, que fazia tempo que eu não via, sabotagem.
Isso aí é uma autossabotagem. Eu estou sabotando o meu processo de evolução. Muita gente faz isso. Quando uma pessoa diz assim, olha, e às vezes ela está dizendo para ela mesma, né? Quando não, ela está se justificando para uma outra pessoa. E a gente tem muito disso, né? No consultório terapêutico, as justificativas. A pessoa que se justifica muito, na verdade, ela está tentando convencer ela mesma. Ela está tentando encontrar uma explicação plausível para aquilo que ela fez, que na verdade não existe. E aí a pessoa diz assim, não, mas olha, de verdade, eu não queria trair mais. Eu jurei para mim mesmo que eu seria fiel daqui para frente, mas fulana ou fulano, a depender, me seduziu. Eu fui seduzido, eu fui seduzida. E a pessoa não acrescenta. E eu permiti sabotagem. Eu estou sabotando o processo de superação. Para quê? Para continuar na situação. Pessoal, olha, observe. Infelizmente, a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo. A gente até tem vontade de melhorar, a gente tem até vontade de fazer diferente, mas observe, nós vamos nos sabotando, vamos criando as situações para continuarmos como estamos. Então, esse é um outro problema que a gente tem que aprender a vencer. Terceiro, a preguiça. A preguiça de fazer o esforço necessário. A preguiça, vou repetir, de fazer o esforço necessário. Olha, aí a pessoa diz assim, né? Ela usa essa frase. Eu não sei por que eu não consigo. Eu não sei por que eu não consigo. Então, assim, isso que eu vou dizer agora é o óbvio, né? Todos nós sabemos. Só para a gente fazer uma lembrança. É claro que pelo fato de sermos espíritos, que há muitos séculos, milênios, estamos vinculados ao mal, estamos, se não vinculados ao mal, pelo menos desvinculados do bem. Se somos espíritos que há séculos ou milênios estivemos negando, abrindo mão, deixando de lado a possibilidade de evoluir, agora que temos uma consciência mais ampla, que temos um desejo mais fervoroso, é natural que a dificuldade aconteça. Por quê? Porque essa preguiça, esta falta de vínculo com o bem está cristalizado em nós. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos realizar uma manutenção nesse processo. Uma manutenção. Aguinaldo, o que é essa manutenção? Tudo é difícil para a gente, né? Tudo é difícil para a gente. Por causa disso. Porque falta hábito, falta costume. A gente não tem o costume de fazer o bem, não tem o costume de se dedicar, não tem o costume de trabalhar pelo prazer de trabalhar no bem. Tudo tem que ter um resultado, tem que ter uma troca, tem que ter um ganho. Então, assim, quando surge essa preguiça, às vezes a gente não consegue vencê-la, a menos que a gente estabeleça a energia de manutenção. O que é a energia de manutenção? É você criar hábitos que te mantenham alerta. Tipo assim,
Olha, eu estou começando a desanimar. Vou assistir uma palestra, vou fazer um curso. Vou lá, se for aqui de Votuporanga, se for em relação ao caminho de Damasco, vou lá ajudar na sopa no domingo cedo. Ah, mas você não está escalado, não precisa, eu vou ajudar assim mesmo. Vou ler um livro, vou tomar um passe. Isso é manutenção. Se a gente fica desatento a essa manutenção, aos poucos nós vamos voltando aos padrões antigos. Aos poucos nós vamos voltando aos padrões antigos. Quando eu uso a expressão assim, olha, eu quero evoluir, mas é tão difícil, eu dei uma ênfase no difícil. E o que era difícil fica muito mais difícil. Então eu preciso ir aprendendo a fazer essa manutenção. Vocês estão entendendo? Eu, Aguinaldo, falando da minha experiência pessoal, eu não fico mais que uma semana sem ler o livro. E se eu não tenho um livro novo para ler, eu vou reler algum que eu li. Ah, mas para quê? Você esqueceu que você leu? Não, para manutenção. Porque senão a gente se distrai. Vou pegar o note, vou pegar o celular, vou assistir uma palestra, vou assistir um estudo. E isto é manutenção. Se a gente não fizer essa manutenção, a preguiça ganha. Que mais? A necessidade de chamar a atenção. Por incrível que pareça, há pessoas que têm uma necessidade enorme de chamarem a atenção, se fazendo de sofredoras, se fazendo de coitadinhas, e às vezes até estão sofrendo de verdade, mas elas tentam gerar nas outras pessoas uma comoção. São pessoas carentes e que ao mesmo tempo desejam manipular, porque toda vez que eu quero chamar a atenção do outro, para que o outro tenha pena de mim, para que o outro fique comigo por compaixão, eu estou tentando manipular. Ainda que seja disfarçadamente, nós temos aqui uma manipulação. E é óbvio que essas pessoas, elas acabam sofrendo muito, porque elas não conseguem construir relações saudáveis. E aí essa pessoa que não consegue abrir mão desse mal do coitadinho, essa pessoa que insiste em tentar manipular, é aquela mesma pessoa que vai ficar naquele discurso assim, ninguém liga para mim, ninguém presta atenção no que eu faço, eu não sou importante para ninguém. Você vai ficar aí se debatendo nessa areia movediça, meu amigo, minha amiga, e você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a necessidade de chamar a atenção é um problema sério. Quantas vezes a gente percebe a presença do orgulho naquilo que a gente não quer fazer? Porque a gente acha, mas eu vou limpar aqui a sala? Puxa vida, mas eu sou um orador, né? Eu sou um médium, vou ficar aqui limpando a sala? Pois bem. E por que ele não quer fazer isso? Orgulho. Porque ele se acha numa condição superior. Então, isso é um problema na nossa vida. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. O que mais? Tem mais coisa, tem bastante aqui, tá? Eu estou de olho aqui no tempo. Vamos ver se dá para a gente ver tudo. A rigidez mental. A rigidez mental é aquela postura em que a pessoa quer ter razão sempre. É aquela pessoa que acha que ela tem a posse da verdade, né? Para essas pessoas que conservam essa rigidez mental, a gente percebe, claro, uma falta de flexibilização. E por que existe uma falta de flexibilização? Porque a pessoa não consegue relativizar os processos.
que é relativizar os processos? É entender que as demandas, elas são relativas. É a mesma coisa eu dizer assim, por exemplo, aqui na casa Caminho de Damasco, os atendimentos do Dr. Klaus são feitos nas macas. Então seria a mesma coisa eu dizer assim, que em todas as instituições espíritas precisa ter maca. Eu não estou relativizando. Nós temos as macas por conta do modelo de trabalho. Se o benfeitor em questão, Dr. Klaus, vai fazer procedimentos cirúrgicos espirituais, natural que se tenha maca. Se a instituição usa uma outra metodologia, não há problema algum. Mas se eu fico preso àquele modelo, eu acho que é o único modelo que serve, é a rigidez mental. Tem gente que diz assim, olha, um espírito não pode se comunicar assim para todo mundo ver. As sessões mediúnicas, por exemplo. A gente sempre aprendeu, e aí é por uma conta de cuidado, é claro, por conta de evitar a curiosidade, as reuniões de intercâmbio com os espíritos fechadas, sem o público, ok, tá certo, não tem nada de errado. Mas se eu não relativizar isso, eu não flexibilizo. O que é relativizar isso? É entender que, embora as reuniões devam ser fechadas, o espírito pode se comunicar no final de uma palestra. Alguém que veio tomar um passe pode ouvir um ou outro espírito falando. Porque aí também nós entramos em outra questão. Quem é o espírito que vai falar? Qual é o conteúdo? É um espírito inferior? É um espírito superior? É para dar uma orientação? O que é que está ali sendo exposto? Então, ou nós aprendemos a flexibilizar, ou nós vamos sofrer muito, porque essa rigidez mental realmente é um problema. É um problema. No mundo espiritual, por exemplo, a gente vai se surpreender, muita gente vai se surpreender. Por quê? Porque tudo está condicionado ao mental, à condição mental de cada um, ao conhecimento de cada um, à percepção de cada um, ok? O que mais? Olha lá, o sexto, o reflexo de autoconceito e autoimagem deprimente. E isto é um problema no processo evolutivo. É um estado enfermiço, coloca Samuel Blamark, alimentado muito em função do valor que foi dado ao que é dito pelos outros. Vou repetir. É um estado enfermiço, alimentado muito em função do valor que foi dado ao que é dito pelo outro. Ou seja, quanto menos evoluído for o ser, mais influenciado ele será pela opinião dos outros. Esta pessoa, ela não tem uma autorreferência. Ela se apoia nas referências externas. Quer dizer, o que o outro diz ganha um relevo e transforma-se em lente de contato com a qual essas pessoas se veem. Aí a pessoa diz assim, eu não presto para nada. Todo mundo sabe disso. Eu não presto para nada. Referência, todo mundo sabe disso. O que a pessoa está dizendo? Ela está dizendo que foram os outros que disseram. Ou pelo menos ela acha que os outros acham. E como nós nos perdemos nisso, né? Aquela velha expressão que muitos de nós usamos no dia a dia. Mas o que é que vão pensar de mim? Mas se eu fizer isto, o que é que vão dizer? Isso é um reflexo de autoconceito e autoimagem deprimente. Aguinaldo, isso atrapalha o processo de evolução? Muito, sem dúvida alguma. Muito mesmo. Que mais?
obediência a impulsos obsessivos. Obediência a impulsos obsessivos. E esses impulsos obsessivos, a gente pode estar falando dos nossos próprios impulsos, que aí seria um processo de auto-obsessão, né? Eu tenho um impulso para roubar, e eu obedeço esse impulso. Me dá vontade, eu não consigo me controlar, vou lá e roubo. Eu tenho um impulso de fazer maledicência. E como eu gosto de falar da vida dos outros, eu não contenho um impulso e falo mal de todo mundo. Eu tenho impulso disso, eu tenho impulso daquilo. São os processos auto-obsessivos. E aí, claro, nós poderemos citar também as obsessões, né? As obsessões de espíritos. E aí, as obsessões de espíritos, a gente poderia falar das obsessões complexas, das obsessões amigáveis, das subjugações, etc, etc. Como também poderíamos falar das obsessões de encarnado para encarnado, quando é a pessoa que está perto de você que está lhe obsediando, lhe perturbando espiritualmente. E você está ali, né, obedecendo. Geralmente, esse tipo de pessoa, ela tem um discurso assim: eu sou muito perseguido espiritualmente, não me deixo em paz, por isso eu não consigo evoluir. Normalmente é aquela pessoa que atribui tudo aos espíritos. Olha, tomemos cuidado com isto. Tomemos muito cuidado com isto. Esta ideia de que as nossas dificuldades são geradas a partir de uma perturbação espiritual, de uma obsessão, embora seja possível, na maioria das vezes não é verdadeira. Não é verdadeira. É a nossa velha dificuldade em lidar com os nossos próprios fantasmas. E aí a gente vai projetar nos espíritos. Eu estou com um obsessor, esse obsessor tem me impedido de ir ao centro. Toda atividade lá acontece alguma coisa. Acontece alguma coisa porque o espírito fez acontecer, ou você criou as possibilidades para acontecer, partindo do princípio que no fundo, você não queria ir. Não é? Aguinaldo, mas não tem aqueles casos, por exemplo, em que um obsessor pode envolver uma pessoa, perturbá-lo espiritualmente, para ele, por exemplo, ter um envolvimento afetivo, sexual com uma outra pessoa, dentro de uma relação ilícita? Isso não acontece? Acontece, nós já lemos isso aqui, tá aqui do meu lado, né? No livro Contato Imediato, né? É do José Lázaro, está aqui do meu lado, eu vi aqui agora. A gente tem relatos dessa natureza. Sempre com a anuência da pessoa. Mas por que com a anuência da pessoa? Porque essa pessoa está obedecendo a quê? Aos impulsos obsessivos. Ela não está colocando um limite, mesmo porque, ainda que a pessoa esteja sob forte influência espiritual, ela pode, através do trabalho no bem, da melhoria do seu padrão, da paciência, cortar esse vínculo obsessivo. O que mais? As manifestações traumáticas da atual ou de anteriores existências. Isso também são aqueles conteúdos que não foram resolvidos. Os exemplos que eu dei no início da nossa fala, no início do nosso estudo. Aquelas questões da infância, aquelas questões que eu não tenho procurado resolver, né? E aí, a gente tem uma habilidade muito grande de criar situações, esconderijos, né? A gente tem uma habilidade muito grande em criar esconderijos. E aí a gente vai dizer assim:
Ah, mas eu sou assim mesmo, fazer o quê? Eu sofri muito quando eu era criança. Ok. E você não resolveu isso ainda por quê? Ah, mas eu não confio em ninguém, porque eu já fui muito enganado, né? E aí então você generaliza e passa a não confiar em ninguém. E aí a pessoa ainda, para ela se convencer de que ela está certa, ela diz assim: só eu sei o que eu passei, né? Ela até coloca assim uma inflexão na voz: só eu sei o que eu passei. Ok. Passou. Vamos resolver, vamos caminhar, vamos ir em frente. Que mais? Que mais que a gente tem aí dentro das dificuldades subjetivas? A atuação da consciência atormentada pela culpa. E quando nós falamos em culpa, eu peguei uma definição do próprio Samuel Bulamarque, quando ele diz assim: culpa é quando há relação estabelecida entre o feito e a consciência do não deve ter feito. Pode ser real, fictícia, dinâmica, estática, e ele faz uma série de explicações, né? A real, quando a pessoa sabia e não fez o correto, a fictícia, a dinâmica, que é quando a pessoa usa a sua própria culpa para melhorar, a estática, que é quando a pessoa sente culpa, não muda nada e acaba adoecendo por causa disso. A culpa é um processo, é um mecanismo que deve nos despertar para novas realizações. Quando sentimos culpa, deveremos usá-la como uma referência daquilo que não se deve fazer mais. Porque fazer eu já fiz. E nada vai mudar o que eu fiz. Está feito. Mas eu vou usar a referência da culpa para poder, a partir dali, não fazer mais. Ok? Mais uma. Olha, aqui nós estamos chegando das citadas aí pelo Samuel Bulamarque, nós estamos chegando aí às últimas. A descrença na possibilidade de conquistar a felicidade. Felicidade não existe. Deus esqueceu de mim. Felicidade é uma utopia. Não é. Não é. Olha, de verdade, pessoal. A gente não pode, ou pelo menos a gente não deve, fazer esses raciocínios de que a felicidade não existe, que a gente nasceu para sofrer, né? Que a vida é um amontoado de sofrimento. Não. Como eu disse lá no início também, dentro desse processo evolutivo, à medida que vamos superando os obstáculos, à medida que vamos vencendo as dificuldades, a gente vai percebendo que a felicidade é possível. É possível. Nós podemos ser relativamente felizes se nós amadurecermos, se nós nos conhecermos, se nós nos permitirmos viver determinadas experiências. Então, essa descrença é algo também que gera aí uma dificuldade. 11, a 11ª. O vazio de qualquer sentimento de esperança ativa. O vazio de qualquer sentimento de esperança ativa. São aquelas pessoas, infelizmente, deixa eu voltar aqui para o centro, infelizmente existem muitas, são aquelas pessoas que não têm um sentido existencial. Que não tem um sentido existencial. A vida vai do jeito que vai. Não pode. Aguinaldo, mas eu não tenho nenhum sentido existencial. Bom, se você não tem um sentido existencial para a sua vida, encontre um. Encontre um sentido existencial. Encontre uma razão para viver. Aliás,
a própria vida no corpo físico já é mais do que uma razão para a gente viver, não é? Porque estamos aqui, estamos tendo a oportunidade de evoluir. Sendo assim, pessoal, para a gente concluir a nossa fala, né, dentro do tema proposto, que a gente possa, com um dinamismo maior, uma perspectiva positiva, conseguirmos criar condições para que a nossa evolução se dê de uma forma menos complicada. Eu vou voltar aqui, antes da gente encerrar, eu já estou indo para o comentário final. Antes da gente encerrar, eu vou voltar aqui na página 106 do livro, que nós estamos usando como referência para hoje, numa fala do autor, do Samuel Bulamark, onde ele diz assim na página 106, todos os dias, ao acordarmos, temos a possibilidade, olha só, a possibilidade de definir a nossa perspectiva de atuação. Aí, a chave ou a algema. Vou repetir. Todos os dias, ao acordarmos, temos a possibilidade de definir a nossa perspectiva de atuação. Qual é a sua perspectiva? Qual é a sua perspectiva? E a perspectiva, ela está muito vinculada justamente aos nossos condicionamentos. Se eu sou uma pessoa pessimista, a minha perspectiva de atuação para uma segunda-feira será a pior possível. Ai, meu Deus, é segunda-feira de novo, ninguém merece. Se a minha perspectiva de atuação é otimista, a minha postura é diferente, graças a Deus, começando mais uma semana. E aí tem as variáveis, né? Porque a pessoa poderia dizer assim, Aguinaldo, mas a pessoa tem um trabalho que ela não gosta. Então, mas não é por causa disso que ela precisa entrar numa perspectiva negativa. Ela tem um trabalho que ela não gosta, mas tem um monte de gente que não tem trabalho. Tem um monte de gente que não estará começando a segunda-feira. Por quê? Porque morreu no domingo. Tem muita gente que não poderá sair para trabalhar na segunda-feira. Por quê? Porque está num leito de hospital internado. Perspectiva. Perspectiva. A minha perspectiva de atuação vai definindo essas coisas. E a pessoa diz assim, não vou conversar mais com meu pai. Meu pai é uma pessoa muito complicada. E aí alguém diz assim, né? Dando um conselho, vá lá, converse com ele, perdoe. Não. Olha a perspectiva de atuação. Não. Meu pai não devia ter feito isso comigo. Quero mais conversa, né? Rapaz, tem um monte de gente que queria ter o pai para abraçar e não tem. E você que tem, fica dentro dessa perspectiva de mágoa, de melindre, de vingança, de negatividade, vá lá, né? Então a gente precisa aprender para que esse processo evolutivo dê certo, para que esse processo evolutivo aconteça, para que a gente tenha sucesso nessa empreitada, a gente tem que avaliar as nossas perspectivas de atuação. Em que direção eu estou indo? E a partir daí, com certeza, a gente vai criar maiores e melhores possibilidades de evolução. Sem dúvida alguma, a partir daí, com mais facilidade, conseguiremos atingir os nossos objetivos. Ok, pessoal? Muito bem. Que nós não desistamos das nossas buscas, que nós estejamos sempre prontos para buscar aquilo que nós queremos,
principalmente, buscar a nossa evolução, a nossa melhoria e, junto com elas, a nossa felicidade, tá bem? Nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Eu agradeço a todos que estiveram conosco, muito obrigado à equipe, muito obrigado aos trabalhadores, muito obrigado à gentileza das meninas, colocando aqui uma flor nova toda vez da gravação, muito obrigado. E muito obrigado a você que acompanha e prestigia o nosso canal, tá certo, pessoal? Até domingo, no nosso tratamento espiritual. Fiquem com Deus, até lá!